Sim, eu sou o professor Bairros e hoje nós vamos ver... Vocês sabem como surgiram as equações das associações de resistências? Hoje é sexta-feira, dia da cerveja, das festas, mas em tempos difíceis precisamos ficar em casa um pouco mais. Então, nada melhor do que ver um assunto diferente na eletrônica. Essa será a proposta dos tutoriais das sextas-feiras. Hoje vamos ver como surgiram as equações das associações das resistências. Vamos lá? Antes vou sugerir para vocês o canal Foco na Física do professor Sérgio Toledo no YouTube. Ali vocês podem encontrar vários assuntos sobre a física, inclusive assuntos sobre eletricidade. O conteúdo é de qualidade, vale a pena, faça uma visita. Vamos ver como surgiram as equações? Primeiro vamos ver a equação da associação em série. Todo mundo sabe, é igual à soma das resistências, mas de onde elas surgiram? A associação de resistências é muito usada pelo técnico eletrônico e eletricista, principalmente na análise de circuitos usando a lei de Ohm, onde a principal ideia é resolver o circuito usando a lei de Ohm, sem usar a lei das malhas ou a lei dos nós. Será? Observe que na lei de Ohm, a corrente total é determinada reduzindo o circuito a uma fonte e uma resistência equivalente de todo o circuito. Assim, a resistência equivalente de todo o circuito é igual à tensão da fonte dividida pela corrente total. É esta a equação-chave para entender esse trabalho. Só tem a chave? Não tem a equação do Kiko, não? Para mostrar como surgiu a equação da associação em série, vamos usar o circuito da figura. Com uma fonte VS, esse S é de source, fonte em inglês. Vamos colocar 3 resistências em série, mas poderia ter mais. Para analisar esse circuito, vou usar a lei das malhas, isso mesmo, aquela que não aparece na lei de Ohm. Vamos desenhar a corrente da malha, no sentido da corrente real do circuito, e T, a corrente total. Vamos colocar as tensões dos componentes, tensão na resistência R1, com o positivo do lado que a corrente está entrando, aqui, Tensão na resistência R2, tensão na resistência R3. Vamos montar a equação da malha? Mais tensão da fonte, a corrente está passando aqui do menos para o mais. Menos a tensão na resistência R1, a corrente está passando do mais para o menos aqui, Menos a tensão na resistência R2, mesmo motivo, a corrente está passando do mais para o menos. Menos a tensão na resistência R3, aqui do mais para o menos. Tudo isso é igual a zero. É a lei das malhas, a soma das tensões em uma malha fechada é igual a zero. Vou passar as tensões das resistências para o outro lado da igualdade. Agora vou usar a lei de Ohm para escrever as tensões em cada uma das resistências em função da corrente. A lei das malhas, que fala das tensões, pode ser usada para descobrir as correntes. Tensão na resistência R1 é igual à corrente total multiplicada por R1, mais tensão na resistência R2, que é igual à corrente total multiplicada por R2, mais tensão na resistência R3, que é igual à corrente total multiplicada por R3. Coloque em evidência a corrente total, olha aqui, ela aparece em todas as parcelas. Passa a corrente para o outro lado da igualdade, dividindo. Tensão da fonte dividido pela corrente total, isso é a resistência equivalente, que é igual à resistência R1, mais a resistência R2, mais a resistência R3. E pronto! Surgiu a equação da resistência equivalente, aquela que vocês já estavam acostumados a ver. A resistência equivalente da associação série é igual à soma das resistências. Viram? Para analisar o circuito usando a lei de Ohm, sem saber, vocês usavam a lei das malhas. Estava escondidinha atrás da associação das resistências. Para mostrar de onde surgiu a equação do paralelo, vou usar o circuito da figura, contendo uma fonte de tensão VS em paralelo com 3 resistências, R1, R2 e R3. Mas vocês poderiam colocar quantas resistências vocês quisessem. Para determinar a equação do paralelo, eu vou usar a lei dos nós. Isso mesmo,
aquela que vocês achavam que não usavam na análise de circuitos usando a lei de Ohm. Nesse caso, vou aplicar a lei dos nós no nó A, que na verdade, é um super nó. O super nó é um nó gordão. Vai ter problemas de colesterol. Temos uma corrente entrando, a corrente total, e 3 correntes saindo. A corrente 1 que circula na resistência R1, a corrente 2 que circula na resistência R2 e a corrente 3 que circula na resistência R3. Todas apontando no sentido real das correntes, que saem do positivo em direção ao negativo da fonte. As correntes nas resistências são fáceis de determinar. As resistências estão em paralelo com a fonte. Então, usando a lei de Ohm, posso determinar a corrente nessas resistências. A corrente 1 na resistência R1 é igual à tensão da fonte dividida pela resistência R1. A corrente 2 na resistência R2 é igual à tensão da fonte dividida pela resistência R2. A corrente 3 na resistência R3 é igual à tensão da fonte dividida pela resistência R3. Aplicando a lei dos nós no nó a soma das correntes que entram no nó é igual à soma das correntes que saem desse nó. Nesse caso, só existe uma corrente entrando, a corrente total. Então, a equação fica igual à corrente 1, mais a corrente 2, mais a corrente 3, que é a soma das correntes saindo do nó. Tudo isso é igual à corrente total, que é a corrente que está entrando no nó. Agora, substituindo as correntes pela equação da corrente calculada há pouco, aquela ali de cima, temos tensão da fonte dividido pela corrente na resistência R1, mais a tensão da fonte dividida pela resistência R2, mais a tensão da fonte dividida pela resistência R3. Tudo isso é igual à corrente total. Agora é só colocar em evidência a tensão da fonte, ela aparece em todas as parcelas. Para isolar a tensão da fonte, vamos passar as somas para o outro lado da igualdade. Está multiplicando, passa dividindo. Tensão da fonte é igual à corrente total, IT, sobre 1 sobre R1, mais 1 sobre R2, mais 1 sobre R3. Para chegar na equação da resistência equivalente, vou passar a corrente total aqui para o outro lado da igualdade. Estava multiplicando, passa dividindo. Tensão da fonte sobre a corrente total é igual à resistência equivalente, que é igual a 1 sobre a resistência R1, mais 1 sobre a resistência R2, mais 1 sobre a resistência R3. Pronto! Essa é a equação geral da resistência equivalente, aquela que pode ser usada para qualquer número de resistências. O inverso da soma dos inversos. Isso está enrolado. É muita coisa invertida. Se parece enrolado, use a equação para duas resistências. Para duas resistências, essa equação fica. Resistência equivalente é igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2. Agora, somando as frações no denominador, você lembra como faz isso? O múltiplo comum é R1 vezes R2. A soma fica igual a R2 mais R1. Esse é o denominador. Esse é o numerador, digo. O denominador fica R1 multiplicado por R2 aqui em cima. Agora é só usar a regra da divisão das frações. A resistência equivalente é igual ao numerador 1, vai multiplicar, não precisa escrever, dividido pelo denominador invertido. R1 vezes R2 passa para o numerador, e R1 mais R2, vamos ajustar um pouquinho aqui, passar o R1 para frente, passa para o denominador. Essa é a equação mais usada na prática. Essa é aquela equação que o técnico usa normalmente. Viram? As equações das associações das resistências são derivadas da lei dos nós, lei das malhas e lei de Ohm, o trio elétrico da eletrônica. Oba, eu gosto de trio elétrico. Nós somos os homens das malhas, nascemos para te ajudar. Muitos circuitos na vida, contigo nós vamos analisar. E tem o Ohm, e tem os nós, e tem as malhas que é pra te acompanhar. E tem o Ohm,
e tem os nós, e tem as malhas que é pra te acompanhar. Conteúdo rápido, lépido e rasteiro para agitar a sexta-feira e enfatizar mais uma vez como é importante saber dançar com o trio elétrico da eletrônica. A lei de Ohm, a lei das malhas e a lei dos nós. E era isso por hoje. Se você não é inscrito, favor se inscrever e marque o sininho para receber as notificações do canal. E não esqueçam de deixar aquele like e compartilhar para dar uma força ao canal do Professor Bairros. E não tem site? Tem sim, é www.bairrospd.com. Lá você encontra o PDF e tutoriais sobre esse e outros assuntos da eletrônica. E fiquem atentos ao canal do Professor Bairros para mais tutoriais sobre eletrônica. Até lá!